Olá, um bom dia com muita alegria, é o que eu desejo para você que está passando aqui pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E hoje eu quero abençoar você com mais uma palavra de Deus. Bom, como você sabe, eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, e quero abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Na primeira reflexão que fizemos, nós tivemos falando sobre o chamado que temos para esse tempo, para estarmos vivendo na luz. Vivendo na luz, e nós estivemos trabalhando sobre o tópico como andar na luz. Algo muito importante. Andar na luz é andar na palavra, é andar fundamentado no que Deus disse nas Escrituras Sagradas. Depois nós estivemos falando sobre a necessidade de termos comunhão verdadeira com o Pai, com o nosso Deus, com os nossos irmãos em Cristo. Porque as Escrituras Sagradas dizem que nós fazemos parte de um corpo e fomos chamados à comunhão dos santos, é viver uma vida em comum com os santos do Altíssimo, que são os crentes, os servos do Senhor Jesus Cristo, nós, discípulos de Jesus Cristo nesta geração. E como bons evangélicos que somos, nós queremos então compartilhar com você a terceira parte desta nossa meditação. Hoje nós vamos estar falando sobre o estar vivendo na luz, mas tendo ação frutífera no reino de Deus. Eu sei que você, se já se converteu, se já é um evangélico, e especialmente se você é aqui da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, você já sabe a ênfase que temos dado nisso aqui, porque é a ênfase que encontramos nas Escrituras. A Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, já diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Na nova aliança, o nosso Senhor disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, para pregar, para evangelizar, para avançar o reino de Deus no mundo de trevas. E essa foi a petição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto a essa questão de ter ação e trabalho, nós temos a parábola da viúva insistente que ia diante de um juiz e orava para que ele resolvesse a sua causa, embora ele fosse injusto, nem temesse a Deus e nem aos homens, ele cedeu à vontade daquela mulher. Eu poderia falar para você também a história dos dois filhos. O pai chega para um e diz: meu filho, vá trabalhar no campo. Ele disse: eu vou, mas não foi. E o outro disse: eu não vou, e foi. E qual dos dois fez a vontade do nosso Pai que está nos céus? E eu quero então hoje trazer essa palavra de Deus ao seu coração para a gente refletir juntos, servirmos com compromisso e seriedade. Foi o que Deus nos chamou para fazer. E de já eu quero dizer para você: não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com bem. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos se não houvermos desfalecido, tá bom? Então eu quero começar pensando nisso com você. E o nosso texto base para reflexão é 1 João 1, de 8 a 10. O texto diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso aqui é uma verdade profunda. Se você disser que viveu até o dia de hoje, nunca cometeu um pecado, você já começou com o pecado da mentira. É basicamente a síntese desse texto aqui, e esse texto aqui não é um incentivo para viver no pecado, porque a palavra de Deus não nos incentiva a viver pecando. Pelo contrário, diz: sede santo, porque eu sou santo. A palavra de Deus repudia alguém que tem prazer em viver pecando, porque a Bíblia diz que aquele que peca procede do diabo, na mesma epístola. Mas a palavra de Deus deixa muito claro para nós que se nós dissermos que nós nunca pecamos em todo o percurso da nossa vida, nós estamos sendo mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Só princípio, um pontozinho teológico bem interessante aqui, que contraria muito o que muita gente hoje está pregando. Parece que as pessoas estão incentivando o nosso povo e a nossa gente a viver no pecado, mas nós somos um eterno cultivadores das virtudes. Por isso que o Senhor disse que era para a gente ir e dar frutos, e esses frutos que permaneçam, desde o fruto da vida de oração, o fruto de leitura da palavra, o fruto de comunhão com Deus, com os irmãos,
o fruto de andar na palavra, de conhecer a palavra, de permanecer na palavra, e o fruto de ganhar outras vidas para Jesus, que é o ir de fazer discípulo. O leque é muito grande e nós não vamos perder o foco, até porque o foco é falar de ação. Então tem a ação de ter uma vida de oração, tem a ação de ler a palavra, tem a ação de pregar a palavra e persuadir as pessoas à fé em Jesus Cristo, tem a ação de jejuar e orar para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca e você tem que viver no espírito. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos para ter uma ação, e uma ação eficaz que agrada a Deus, é reconhecermos a nossa necessidade contínua de crescimento. Nós precisamos estar sendo aperfeiçoados, porque a caminhada do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A vida do servo do Senhor Jesus, o seguidor de Deus, a nossa vida evangélica é de glória em glória. É cada dia brilhando um pouco mais até estarmos com a imagem de Cristo formada em nós. Isso é maravilhoso. E servir ao Senhor, gente, e servir ao Senhor Jesus Cristo, especialmente aqui na PIB do Senhor Jesus, é um privilégio. Para mim, é um privilégio para os membros dessa linda família que temos, mas requer humildade e arrependimento. Porque se não tiver humildade e arrependimento, não vai demorar entre nós. Não vai, porque logo, logo vai se afadigar, logo, logo vai se sentir excluído, mas não é excluído pela igreja, não, vai se sentir excluído porque as suas ações são incompatíveis com o restante das ações do grupo. Você pode perceber, todo mundo que quer se comportar diferente de um grupo, a primeira coisa que ele faz é se afastar desse grupo. Ele não quer mais andar em comunhão com Deus e com os irmãos, se afasta. Ele não quer mais estar lendo a Bíblia e tendo uma vida de oração, se afasta. Ele não quer mais andar no foco, que é andar na palavra, permanecer na palavra, viver a palavra. Ele se afasta e vai procurar um ambiente que se adequa às suas necessidades ou os líderes convenientes que eles gostam de ouvir e que facilita o evangelho para eles, mas continuam de fora do reino dos céus e isso é um problema. Então nós temos a visão de que nós precisamos reconhecer as vezes que falhamos e nos dispormos ao crescimento. A nossa vida cristã, gente, é o seguinte. Dizem que perguntaram a um grande sábio, a um grande homem, quantas vezes ele tinha errado. E ele disse, olha, das 100 e poucas vezes que não deu certo o que tentei fazer, eu não errei nenhuma vez. Eu só aprendi a forma errada de não conseguir fazer o certo. Então, nós precisamos olhar para a vida cristã e para as vezes que a gente tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, não como falha, não como pecado, mas como tentativa sem sucesso. É simplesmente isso, porque você não deixou de continuar fazendo, de continuar buscando, de continuar perseverando em fazer a vontade de Deus. Romanos 12, 11, a palavra de Deus diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Gente, não seja devagar, não seja lento na hora de ter cuidado, cuidado de ter um bom testemunho, cuidado de ter um bom conhecimento das Escrituras, não seja vagaroso, sabe? Seja dedicado, seja firme e constante, seja abundante na vida de oração, seja abundante na vida de estudo da palavra de Deus, seja abundante em estar evangelizando as pessoas e persuadindo a fé em Jesus Cristo. Eu sei que tem muitas ideias por aí que diz isso e aquilo outro, mas olha, não se deixe levar por essas coisinhas não, fica na palavra. Paulo contendia, debatia e buscava persuadir as pessoas à fé em Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo nos relata nas Escrituras Sagradas que temos em nossas mãos. Então, procure persuadir as pessoas, procure trazer as pessoas para o reino de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Essa é a nossa missão. Um dos segredos por termos uma igreja viva de pessoas que amam ao Senhor é exatamente porque as pessoas que fazem parte da igreja local, a PIB do Senhor Jesus, eles estão comprometidos em servir a Deus na igreja local com excelência, se envolvendo com os ministérios, se envolvendo com os serviços da casa de Deus, porque em 1 Pedro 4,10 diz que cada um administre uns aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa é a consciência do cristão batista do Senhor Jesus. O crente batista do Senhor Jesus, ele tem essa mentalidade. Rapaz, eu tenho que administrar o meu dom
para beneficiar um ao outro, para abençoar esse irmão, para abençoar aquele irmão. Se é a vida de oração, vou interceder por os que precisam de intercessão. Se é uma vida de ministração da palavra de Deus, eu vou encorajar o novo crente e vou evangelizar os perdidos, os descrentes, que ainda estão nas trevas. Vou aplicar essa palavra à minha vida para eu ter um bom testemunho, um testemunho que agrade a Deus e que, sem palavras, evangelize as pessoas à minha volta. Cada um de nós nos preocupamos em administrar ou fazer um bom uso do dom que recebemos da parte do Senhor, porque somos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, nós estamos na porta do celeiro das bênçãos de Deus, distribuindo essas bênçãos para aqueles que acabaram de se converter, pegando os tesouros da excelência da sabedoria de Deus e abençoando aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus e levando elas a amar ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, porque isso é o compromisso que temos. Esta é a jornada que o Senhor nos entregou. Nós temos essa consciência de que precisamos servir ao Senhor na PIB do Senhor Jesus, usando os dons espirituais para a edificação da comunidade de discípulos de Jesus, a que fazemos parte. E eu quero que você entenda isso, a palavra de Deus vai dizer, ora, há diversidade de dons, e é verdade, a PIB do Senhor Jesus está cheia de pessoas com os mais diversos dons, mas é o mesmo Espírito quem trabalha na vida desses irmãos. Há diversidade nos ministérios, mas é o mesmo Senhor que nos capacita, que nos motiva, que nos enche de esperança, de gozo, de fé, de amor e nos faz ter uma vida produtiva. E há diversidade nas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É um só Deus, é um só Senhor, é um só Espírito, Ruach Kodesh, que vem sobre nós e age e capacita e nos prepara para o serviço. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um visando o que for útil. Nós temos essa consciência. Deus me deu essa habilidade de ministrar a palavra de Deus com sabedoria, com prudência, com profundidade nas Escrituras, para um fim útil, proveitoso, para equipar os santos. Claro, nós estamos numa jornada onde esse vídeo tem o propósito de preparar você, que faz parte aqui do corpo de Cristo, da PIB do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa de preparação dos discípulos de Jesus Cristo que estão se reunindo aqui nesta igreja local. Mas isso não nos impede de abençoar de modo mais amplo. E Deus, com certeza, vai continuar agindo na tua vida, porque você, meu irmão, que nasceu de novo e faz parte desse corpo, tem esse desejo de estar sendo frutífero. Então, você e eu precisamos ter essa consciência que para servir na igreja local, nós precisamos estar demonstrando compromisso e fidelidade. Compromisso com a obra de Deus, compromisso com a liderança pastoral, sempre que a liderança pastoral estiver submetida à palavra de Deus, porque nenhum pastor é autoridade quando está falando fora da palavra de Deus. Isso aqui é uma realidade. Um pastor só tem autoridade pastoral quando ele está fundamentado na palavra do Supremo Pastor e Bispo das nossas almas. Porque enquanto pastores, nós estamos debaixo da cabeça que é Cristo, do Supremo Pastor. Então as Escrituras são os nossos freios, as Escrituras são a estrada por onde andamos, as Escrituras sagradas são luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus é a base, princípio, meio e fim de todas as instruções, orientações, ações missionárias que vamos realizar. Por isso, um pastor que se preza e que é um homem de Deus, ele demonstra compromisso e fidelidade. Bem assim as ovelhas. Demonstra compromisso e fidelidade com o ensino claro das Escrituras, fidelidade nos seus compromissos básicos de orar, ler a Bíblia, jejuar, ser dizimista, ser ofertante, ser aquela pessoa que investe toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento para a realização do serviço do Mestre. Como está escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 10, a palavra do nosso Deus diz que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então busca viver uma vida de justiça, uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso nas mínimas coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Busque ser
fiel ao Senhor. Busque servir com excelência em cada parte da vida. A excelência nos leva a viver acima da mediocridade. A vida de excelência, de capricho na realização das coisas de Deus, nos leva a viver com firmeza, segurança e leva-nos a viver uma vida frutífera. E aí eu tenho aqui pelo menos 2 perguntinhas especiais para você. Eu sei que você já estava esperando por esse momento, não era? Então vamos lá. Você está servindo na igreja local? Você está envolvido com a obra de Deus? Ou que passo você precisa dar para se envolver mais com o reino de Deus? Você já parou para pensar nessas coisas? Então pare e pense aí. Eu estou realmente servindo? Eu estou sendo útil na igreja local? O que eu devo fazer para eu ser uma bênção na vida da minha igreja, na vida do meu pastor, na vida dos meus irmãos? O que passo eu preciso hoje dar para eu ter uma vida de envolvimento com o serviço do nosso rei? Como está escrito e a gente costuma cantar no nosso cantor cristão, no serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e corajoso, venturoso e decidido. Então seja decidido, seja corajoso e aventure-se a fazer a vontade de Deus com excelência, com amor. Gente, como essa é a terceira parte do nosso sermão, eu quero concluir dizendo que esse capítulo que nós trabalhamos, que foi 1 João, capítulo 1, ele nos chama a viver uma vida autêntica. Uma vida na presença de Deus, em comunhão com o nosso Deus, em comunhão com os nossos irmãos. E é exatamente esse foco que nós tivemos dando aqui. O foco de andar na luz, de ter comunhão verdadeira e servir com compromisso, que são as marcas de um cristão amadurecido, de um cristão maduro que quer frutificar para a glória de Deus. Eu sei que você é uma dessas pessoas, por isso que você está vindo aqui, você gosta de estar ouvindo essas palavras, porque você realmente quer crescer e você está cansado dessa coisa de viver sendo só apenas jogado para trás. Deus te ama, Deus te salvou, Deus te libertou para você viver uma vida próspera na sua presença. Que nós possamos responder a esse chamado de Deus com entusiasmo, com dedicação, com esforço, com amor. E aí eu quero desafiar você, quero fazer um apelo a você hoje. Decida fortalecer o seu compromisso com Deus sobre todas as coisas. Fortalecer com a vida de leitura da palavra. Fortalecer com uma vida de oração. Fortalecer sendo dizimista, ofertante. Fortalecer sendo envolvido com os ministérios da igreja local. Fortalecer jejuando. Fortalecer o seu compromisso com Deus se congregando com muito mais frequência, participando mais ativamente da igreja local. Na PIB do Senhor Jesus, nós temos encorajado os irmãos a perguntarem a si mesmos, como é que eu posso brilhar mais? Nós desafiamos na PIB do Senhor Jesus os evangélicos que dela fazem parte a se perguntar como é que eu faço para eu me conectar mais com Deus, me conectar mais com os irmãos, me conectar mais com os ministérios de serviço da casa de Deus. Como é que eu faço para servir mais, me doar mais, me entregar mais? E tem um versículo na palavra de Deus que eu acho muito lindo. Houve um momento numa coleta em Corinto, e os irmãos, a Bíblia diz que eles primeiro se dedicaram ao Senhor e depois a nós, aos pastores que ali estavam encarregados daquele grande serviço, pela vontade de Deus. Então, pela vontade de Deus, se entregue à obra e o serviço da igreja local. Que Deus em Cristo abençoe você. E se você tiver algum tema que você quer continuar ouvindo as nossas ministrações aqui pelas nossas redes sociais, escreva aqui abaixo. Escreva aqui abaixo se essa mensagem está te abençoando, compartilhe com seus amigos para que a gente possa abençoar o maior número de pessoas possíveis e assim estarmos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. É uma forma de você abençoar o seu povo também com a palavra de Deus, compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima meditação, em nome de Yeshua, o Mashiach bendito que Deus enviou para nos salvar. Te vejo mais tarde.